Então, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar estreando o nosso Antes que Aconteça, que é resultado de um programa que foi iniciado em 2023, ali no Senado Federal, quando passei pela Comissão Mista de Orçamento. E é um programa, o Antes que Aconteça, de políticas públicas para o enfrentamento de violência contra a mulher. E o nosso Antes que Aconteça também o podcast, né, que também era um sonho, era poder contribuir de alguma forma com a sociedade brasileira nessa plataforma, e aqui a nossa realização nesse momento desse sonho e podendo realizar, Camila, com a melhor pessoa que eu podia ter, minha nora, Camila Maris, que está aqui hoje, que é coordenadora estadual do Antes que Aconteça no estado da Paraíba, obviamente, no nosso estado. E, Camila, a gente vai fazer uma troca aqui muito legal, porque estamos estreando também no podcast, né? Mesmo acostumadas a falar em público e tal, mas aqui é um primeiro momento. Mas eu devo dizer que realmente muito feliz por podermos bater um papo. E além da utilidade pública de informações, né, e educação para você, mulher, para vocês também, homens, acho que também nosso público, ó, homens vindo para cá assistir, também aqui conosco, o nosso podcast, para que a gente possa informar. Você tem mãe, ou você teve mãe, tem filha, tem irmãs, ou seja, é um tema, né, que toca a cada um de nós como cidadãos e principalmente como ser humano, né, Camila? É que você começa aí falando no nosso podcast, antes que aconteça. Para mim também é uma alegria estar aqui participando desse momento, né, dessa estreia e desse sonho que eu sei que Daniela tem. Ela é uma fiel ouvinte de podcasts e é um canal hoje de informação, e a gente sabe da relevância quando você traz um tema tão importante como a violência contra a mulher, e é isso que o Antes que Aconteça traz, o combate, é um programa de enfrentamento, é um programa de combate à violência doméstica contra a mulher, e trazer para essa plataforma, né, de podcast, poder falar, poder tratar sobre esse tema, alcançar não só mulheres, mas também homens, que, como a senadora acabou de falar, é interessante essa abordagem, porque eu sempre falo assim, mulher, se você não for uma, você chegou na Terra através de uma, né? Você foi gerado por uma. Então, as mulheres, eu enxergo assim, a mulher como uma força da natureza mesmo, que traz vida ao mundo, né? A mulher é responsável por trazer vida. E você ter hoje os números, os dados que trazem a mulher como vítima, isso é muito danoso, nocivo à sociedade como um todo. É uma ruptura, é um crime que ele é muito mais abrangente do que se possa imaginar, do que a própria conduta em si. Você abre aí uma gama de fatores, de desdobramentos, como, por exemplo, como fica o órfão, como fica a órfã, como fica... Geralmente a mulher, ela é ou cuidadora de algum pai, de algum avô, de algum avô, de algum parente, ela é aquele amparo, né? Eu pelo menos enxergo a mulher, e acredito que a maioria das pessoas, né, a sociedade, se você for olhar para a formação da sociedade como um todo, você vai enxergar na mulher essa força de vida natural, por questões fisiológicas, é a fonte geradora de vida, e você vai enxergar na sociedade essa é a força da mulher, a força da mulher no papel que ela desempenha, seja no seu lar, seja como profissional. Eu acredito que a gente vive esse momento de ter mulheres, como Daniela hoje, está num lugar de destaque, primeira secretária do Senado Federal, né? Quantos anos de instituição para que, pela primeira vez, uma mulher chegasse lá? Então, assim, eu acredito anos, que né? Quando a gente se coloca, eu tenho entendido isso, né, pela minha trajetória, quando a gente se coloca nesse lugar de trazer as nossas lutas, as nossas dores para o debate, a gente pode ajudar outra pessoa, quem vem depois. As que vêm depois, eu acredito que podem ser ajudadas e encorajadas por momentos, falas, conversas como essa. É isso aí. E aí para que vocês que nos acompanham também, é importante a gente dizer, Camila, antes que aconteça, né? Porque o que significa isso? Antes que aconteça é um programa, né, de combate à violência doméstica contra a mulher. E o nome surgiu, inclusive, eu quero até aqui falar, né, para todo mundo que está nos acompanhando, está em casa, surgiu a partir de uma conversa entre mulheres, porque para que existisse esse programa,
Ninguém faz nada sozinho, eu digo sempre, verdade. mesmo tendo a oportunidade de estar ali na Comissão Mista de Orçamento, mas contamos com a parceria da deputada Soraya Santos, ali procuradora da Mulher na Câmara Federal, contamos com a parceria da conselheira Renata Gil, né, do Do CNJ. CNJ, também com a nossa jurista Luciana Lócio, com a nossa cientista, né, Isso, Nádia, pesquisador. e pesquisadora Nádia Oliveira. E aí, Camila, eu posso dizer que coroou, eu queria até falar sobre isso, Camila, entrando para essa linha, aí surgiu o programa, o nome, inclusive, foi de um bate-papo que a gente falando, um bate-papo sobre essa questão da violência contra a mulher, e aí a gente, falando de números, levantamentos, a gente dizia, pois é, e isso tem que ser resolvido antes que alguém falou assim, isso tem que ser antes que aconteça. Então, o nome eu acho que foi muito feliz, né, a partir dessa Acredito que foi a conversa. conselheira Renata Gil, Então, eu acho que que ela Renata veio com ali veio com essa coisa. ideia Isso. E aí coroou com esse momento. E você, assim, eu digo coroou, porque no meu coração, tudo aquilo acontecendo, e eu sabia, obviamente sabia, a gente convia. Camila, para você que não sabe, Camila, você já está, acho que são 26 anos já lá em casa, né, Camila? Não, Assim, de 20. convivência, 20 anos. 20 anos. Camila começou a namorar com o Lucas, já vocês vão saber um pouquinho que eu vou perguntar para essas coisas, todo mundo gosta de saber. E aí, hoje, casada com o Lucas, minha nora, e tem 2 filhos, Daniel e José, vocês imaginam, né, da minha corujice, obviamente, como vó. Mas, assim, coroou por quê? Porque Camila teve uma experiência lamentável de sua mãe ser vítima de feminicídio. E, diante dessa situação, obviamente que eu convivi com isso, eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar, junto com Camila, nós estivemos lá na cidade, e aquilo foi bem difícil, porque você voltar à cidade, uma cidade pequena, um município pequeno, aqui no estado da Paraíba, e que naquela época você tinha 10 aninhos, não era, Camila, de idade? Isso. Eu acabei não me apresentando, mas pela informalidade, né, da conversa, Total. eu acredito que a gente pode inverter um pouquinho aí a pauta. Então, eu sou Camila Maris Ribeiro, nora de Daniela e esposa de Lucas Ribeiro, que é o filho mais velho da senadora Daniela Ribeiro. E convivemos, como ela falou, há mais de 20 anos. Então, eu perdi minha mãe aos 10 e desde 16, 17 anos que encontrei Lucas ainda na escola e aí a gente começou a namorar e namoramos quase 9 anos e depois nos casamos, então ao todo são quase 20 anos, faz 20 anos que nos conhecemos e Daniela teve aí acesso à minha história, conhece a minha família. Isso. Teve vários momentos em que ela pôde acompanhar parte dessa minha trajetória e daquilo que aconteceu com a minha mãe e que fez com que hoje eu estivesse junto no Antes que Aconteça. Porque aí eu tava em Brasília, inclusive, é quando liguei, mas aquela coisa veio muito quente no meu coração. Me lembro bem disso, Camila, que eu disse, eu não vou mandar mensagem, que eu não tive nem coragem de falar por telefone. Primeiro foi uma mensagem que eu encaminhei para ela. Ela já estava sabendo, Camila estava sabendo do programa, de como eu estava atuando. E aí eu enviei uma mensagem dizendo que no meu coração é como se estivesse queimando, ardendo no meu peito, assim, que Deus tinha uma missão. Camila nunca imagina o quanto é difícil falar desse tema, né? Agora ela está, eu diria que você, como se descortinasse, né? Um momento onde você fala, se você vai falar já dessa sua experiência também. Mas naquela época, o ano passado, de 2023 até lá, Camila não tocava muito nesse assunto. Acho que a gente teve a oportunidade de conversar umas 2 ou 3 vezes, no máximo, durante esses 20 anos, para vocês terem ideia o quanto isso era contido dentro dela. Então, para mim, foi bem difícil perguntar a ela se ela aceitaria ficar na coordenação estadual, né, do programa Antes que Aconteça. Até porque, e é bom a gente dizer, Camila, que também Camila tem uma atuação... casada, como ela disse, com o Lucas, que é vice-governador do estado da Paraíba. Sim. Então, também segunda-dama do estado da Paraíba. Então, eu achava que aquilo tinha um significado duplo, né, dela poder estar hoje num lugar que tem representação e, além disso, ela ter, como todo mundo gosta de falar, lugar de fala, porque ela vivenciou essa situação de feminicídio, que é o programa quer que não aconteça, justamente. Antes que aconteça, antes que chegue até... qualquer tipo de grau, né? Antes que chegue o último grau de violência ou o último grau. Então, Camila, naquele momento, assim, quando aí a partir daí, pronto, eu te chamei, te convidei, enviei aquela mensagem
para você. E aí, o que é que você sentiu com relação a isso? Você ter que falar sobre um tema que dói tanto na minha vida, dói em mim até hoje, Foi enfim. exatamente assim. Alguns momentos eles são bem marcantes, né, na nossa trajetória. E eu me lembro desse momento que Daniela mandou essa mensagem para mim e disse assim: olha, eu vou precisar de você, porque você tem essa propriedade para falar Autoridade, né? sobre o assunto, tem essa autoridade de quem viveu, de quem sentiu tudo isso. E eu, meu Deus, jamais eu vou falar sobre isso, mas eu vou ajudar aqui, né? De alguma forma eu vou dar uma Foi. palavra e vou ajudar. Eu falei, não, Daniela, claro, vai dar tudo certo, você Tu é não imaginava guerreira, que você é ia batalhadora. falar? Não, Deus me livre, na minha cabeça, nem era, eu acredito que assim, era o meu maior medo, era ter que falar sobre isso. Ô, Camila, o que era que te mexia mais, assim, em termos de... O que era que te impedia mais de falar sobre o tema, sobre o que Hoje aconteceu com eu sua fico mãe, né? refletindo, né, às vezes sobre isso. Meu Deus, por que eu não, nunca fui uma pessoa tímida, não é da minha natureza a timidez, mas uma pessoa reservada, muito reservada. Então, não falar sobre o assunto era a minha maneira de preservar a minha intimidade. Como nada mais pode ser feito no meu caso, e aí dizer assim de uma forma bem clara, a minha mãe foi vítima de feminicídio há 26 anos, na casa que a gente morava, que era a casa da minha avó. Meu pai tirou a vida da minha mãe. Então, esse é um assunto que, se eu disser isso, eu acredito que justifica não querer falar. Uhum. E durante 26 anos, eu, sob a justificativa de ter uma dor muito grande, eu não quis falar sobre o assunto, o que é legítimo. Uhum, claro. E aí, quando veio a ideia, né, a visão, que eu acredito que foi Deus que deu a Daniela, do programa do Antes que Aconteça, isso mexeu muito comigo, assim, me confrontou muito. Por que eu vou me expor? Porque eu devo fazer isso? Não, de forma alguma. Eu vou ajudar nos bastidores, então a minha ideia era essa, assim. Não, eu vou ajudar nos bastidores, no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, porque eu sei que é muito importante, além de esposa de Lucas, segunda dama do Estado, como Daniela me apresentou, sou advogada. Então, assim, eu sei na prática o que Isso. acontece. Eu nunca quis trabalhar com o crime, porque para quem foi vítima de para quem teve a história marcada por isso mexe muito com você. Então, você acaba se envolvendo mais do que deve, mais do que uma simples matéria. E aquilo o fato de tudo isso que aconteceu na minha história me impedia de muitas coisas. Por exemplo, um fato bem isolado, mas para você ver como tudo está conectado. Eu não quis participar da minha formatura. Por que eu não quis participar da minha formatura? Porque eu não queria que as pessoas me vissem ali sozinha, descendo numa escada, que é Uhum, uma coisa, um momento, né, importante. que tem na formatura. Eu não queria que as pessoas me vissem, que assim, de chamar atenção. Isso sempre me incomodou, porque eu achava que quando eu chamasse atenção, Era uma as pessoas mistura, iam saber da minha história. aí era uma mistura de vergonha E e de medo. dor, Isso, medo. isso. Uhum. De mexer com Em alguma casa, assim, coisa que... assim, tua avó, porque Camila foi criada pela avó, né? Isso aí você foi morar com Isso. Dona Tiquinha. Isso, Né? quando eu perdi minha mãe, a gente já morava, minha mãe estava separada do meu pai há alguns dias, e Ela já morava. para quem conhece, assim, quem tem alguém próximo, quem escuta matéria, quem vê TV, né? Enfim, os demais veículos de comunicação que hoje são vastos, né? Celular, Instagram, Uhum. tudo hoje é mídia. Então, assim, quem vê sabe que, via de regra, tem muito um padrão, o crime da violência, que quando a vítima, ela decide por fim naquela relação que é psicologicamente devastadora, que é patrimonialmente devastadora, naquela relação de Uhum. violência doméstica, seja qual for, né, aí o tipo de violência que está, ou todos os tipos de violência que estão envolvidos, quando a vítima ela decide por fim naquela situação, por vezes, o agressor, ele não aceita e ele quer tirar a vida daquela É mulher. tipo, você não é minha, E não não vai vai ser ser de minha, mais também não vai ninguém. ser mais ninguém. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção aqui, e especialmente você está trazendo aí na tua fala, é a história de que eu acho que a mulher, por exemplo, sua mãe, nunca imaginou que pudesse Nunca, acontecer com ela. nunca. Então isso serve assim para aí Um vamos lá, para alerta, gente um alerta que eu um acho alerta. fundamental. Nunca acho que não vai acontecer com você.
No instante que você que tem brigas, porque provavelmente você, né, Camila, você Muita conta que coisa, não, que ela escondia, né, e tal, mas isso. a vítima sabe bem, no caso das brigas, das discussões, então assim, nunca acho que não pode acontecer com você. É por isso que dá Isso, que é importância. só se você é uma vítima de uma agressão psicológica, não Isso. acho que vai ser só aquilo. Pode passar para uma agressão física. Sim. Passou para uma agressão física, já deu todos os sinais do que pode acabar acontecendo. Que é isso que o programa vem, né? A gente vem primeiro com a ideia do falar sobre o assunto, que é o que Isso. a gente está fazendo aqui hoje, trazendo o assunto, quebrando um paradigma, porque violência doméstica é uma coisa que ninguém fala. Assim como eu não falei, a maioria das pessoas que são vítimas não falam. A maioria não busca socorro. E essa ideia de que, se hoje eu estou sendo agredida, se hoje eu estou sendo agredida fisicamente, se eu denunciar eu posso perder minha vida. Isso é uma das maiores mentiras. Que o agressor se vale dessa condição para dizer, não denuncie, porque você pode acabar perdendo sua vida. Isso é o maior alerta, o maior sinal vermelho que pode existir, porque os dados e as pesquisas mostram que aquelas vítimas, que elas estão monitoradas, que elas estão sendo alvo de alguma medida, de alguma tutela do Estado, né? Aquela vítima que já passou ali, ela já existe um processo judicial e ela já está sendo atendida em virtude de uma agressão. Essas mulheres, elas não chegam os dados indicam que em sua minoria. Então, assim, em sua minoria que vai chegar ali ao último grau. Por quê? Porque o agressor, ele é, antes de tudo, um covarde. Eu ia dizer isso Ele agora, é um covarde. covarde. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente deixe claro. Um homem que ele bate numa mulher, que ele grita com a mulher, que ele agride uma mulher, que ele diminui a figura da mulher, seja por qual razão for, ele é, antes de tudo, um covarde, porque ele está com uma conduta com alguém que fisicamente não é compatível com ele, né? Então, fisicamente, a mulher, ela não tem como revidar, ela não tem como, com a mesma força, com a mesma conduta, reagir. Então, antes de tudo, esse homem, e eu acho que isso No é muito caso, importante acho que que a no caso gente de sua diga. mãe, salvo engano, foi pelas costas, né, que ela foi atingida. Isso, eu falei, né, mais cedo a gente estava conversando e eu disse que eu fiz o que eu nunca tive coragem de fazer essa semana. Meu aniversário foi quinta-feira, dia 20, e todas as vezes que eu vou fazer aniversário, eu pego as coisas que eu tenho escritas da minha mãe. E uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer foi ler as matérias que foram veiculadas durante aquele período, quando o crime aconteceu. E esse ano, depois que eu comecei a falar sobre o assunto, depois que eu comecei a quebrar esse paradigma na minha vida, né, de falar sobre uma coisa que eu não falava absolutamente e que impedia até muitas outras coisas de caminhar por ter vergonha, por ter medo, que são duas coisas, eu acredito que são muito claras para mim hoje, com a maturidade que eu tenho, com a formação que eu tenho e com a experiência de vida, duas coisas que eu vejo muito claramente. A mulher que ela é vítima de violência doméstica, ela sente medo e ela sente vergonha. Ela sente medo do que pode acontecer se ela decidir romper com aquela situação, seja o medo que for, medo pela própria vida, medo pela circunstância dos filhos, o que é que vai acontecer com os meus filhos, exposição da vida pessoal, até o que pode acontecer com o agressor. Muitas vezes ela denuncia e aí desiste, né? Que isso aí já foi sanado pelo sistema legal, já foi sanada essa possibilidade. Mas até isso é difícil. Como hoje a mulher sabe que ela, uma vez ingressando contra ele, ele vai ser investigado. Não tem volta, e não ele tem volta. Não tem A lei volta. Verificando que não tem volta, ela faz, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, assim, que aí vem imagine, também a dependência emocional. E aí o que é que eu trago? Imagine você perder sua vida pelo e será que é isso mesmo? Né? Você não poder acompanhar sua filha, seu filho, seus netos, por um medo, né? Por um medo do que pode acontecer se aquela pessoa for exposta, aquela pessoa que está agindo errado e que precisa ser responsabilizada. E a gente não está aqui de maneira nenhuma para aumentar o número de divórcio. Não é nada disso, não é sobre isso. Eu sou grata a Deus pelo marido que Ele me deu, pela família que eu tenho. E eu não estaria aqui em nenhum momento para fazer esse tipo de fala, de não. Mas assim, o homem que ele trata a mulher mal, ele não entendeu a mensagem do casamento. Já começa uma coisa disfuncional, já começa errado daí. Né? Nem todo mundo tem a maturidade,
e a confiança de romper com isso. Acha que talvez, e a gente escuta muito isso, fique com esse porque é melhor que é só trocar o problema. Isso. Né? E assim, eu acredito que falas como essas... E as falas dos próprios maridos, que agridem também a mulher com relação a dizer, você nunca vai encontrar alguém melhor do que eu, você nunca Exatamente. vai encontrar alguém que te ama assim como eu. Então, E muito, a muito justificativa é assim, que é amor. Exatamente. Não, eu lhe amo, eu sou louco por você, porque você... Então, assim, a culpa é sempre da vítima. A mulher vítima de violência doméstica, ela é assim, ela é culpabilizada inúmeras vezes. Ela é culpada pelo que está acontecendo, ela é culpada se alguma coisa der errado com os filhos. É muito difícil. Eu entendo o quanto é difícil, sou completamente solidária à dor dessa mulher, o quanto é difícil denunciar, o quanto é difícil romper com esse ciclo. Mas também vamos aproveitar entendo, aqui. à medida que entendo, eu acho muito importante falar isso, eu não acredito que vale a pena se amparar nessa conduta e perder a própria vida, que o que eu trago, a experiência que eu trago é essa. De alguém que nunca falou sobre o assunto, ninguém sabia o que acontecia. Silenciou. Nem a nossa própria família. Somos de uma família de classe média, uma família estruturada, onde as pessoas tiveram acesso à educação, à informação. E, assim, onde há informação, onde a informação chega, eu acho que não tem muito desculpa, né, para a gente não ter determinadas posturas e não ser assim o ator da nossa própria história. Camila, sabe? na verdade, você até me surpreendeu assim. Primeiro que eu diria que nem todo mundo teria coragem de realmente se colocar, né, e de falar do tema da sua vivência, mesmo não sendo até, algumas pessoas são até extrovertidas, né, algumas mulheres são extrovertidas, mas para os seus assuntos pessoais são totalmente introvertidas. E você realmente assim, está de parabéns, primeiro porque você se colocou não só para ajudar, que isso você poderia fazer, ajudar o programa com a sua contribuição, né, como mulher, como enfim, com tudo aquilo, como advogada, com tudo aquilo que você poderia, mas acima de tudo, eu acho que a empatia que você traz para as pessoas, no sentido de que as pessoas possam enxergar mais de perto o que significa chegar até acontecer, né, o feminicídio, o quanto atinge todo mundo, não só a filha, mas a mãe que perdeu a sua filha, né, não só você, mas sua avó, suas tias e tios, enfim, toda a família, e até as suas tias ou familiares do lado do agressor, do seu pai, que perderam a convivência com aquela menina linda, que eu até vou pedir foto para a gente mostrar aqui, posso mostrar foto sua com sua mãe, que perderam a convivência. Imagina, eu amo meus sobrinhos, né? Você sabe disso, convive comigo, e de repente, Deus o livre, um irmão meu faz uma coisa dessa, e aí eu perco de uma hora para outra, nunca mais eu vou poder encontrar com esses meus sobrinhos. Então, assim, todo mundo sofre, né? Por isso que a gente fala que é uma questão que atinge não só atingiu a mulher, perdeu a vítima, perdeu a vida, a vítima, né? Mas vocês que ficaram aqui, né, que sofreram, ficam com todas as consequências. Então, assim, por isso que a gente está aqui. Eu acho que assim, e quer dizer que acho que a gente só tem a agradecer a você por essa coragem, né, de poder expor. E, inclusive, gente, porque a gente expor em outro lugar, em outro país é uma coisa, mas você expor na cidade que você vive, no estado que você mora, e ao mesmo tempo, Camila, você mostra às mulheres que isso acontece, né, pode acontecer com quem menos se imagina. Porque eu conheço várias outras mulheres, vocês vão nos acompanhar aqui, né, no Antes que Aconteça, aqui no podcast, com outras mulheres que vocês nem imaginam que sofrem ou que sofreram violência ou perderam mães, né, irmãs, por vítimas de feminicídio. Então, a gente quer trazer aqui esse nosso intento, para a gente possa ter uma conversa franca, principalmente para a questão da utilidade pública, e vocês estão acompanhando, dá uma olhadinha aí no vídeo, que tem os números da Delegacia da Mulher, né, todos os telefones que são de utilidade pública para que se possa denunciar. Né, denunciar, porque eu acho que obviamente a gente fala da responsabilidade, não é simplesmente nem fazer a maldade, que tem gente dizendo, se usa a Lei Maria da Penha para fazer maldade. Bom, a maldade é uma coisa que aí em tudo na vida as pessoas podem fazer, podem usar a lei, vou dar um exemplo, a lei que hoje trata da questão de 30% de recursos para as mulheres na política, tem aí as mulheres que foi utilizado aquele recurso para candidaturas laranja. Bom, você tem que atacar no sentido de ter que pagar,
né, pela lei, aquele que fez isso, mas você não vai Responsabilizar. a responsabilidade, mas você não vai perder uma lei que foi um grande avanço. Assim, a Lei Maria da Penha, que nos países de todo o mundo é a quarta lei melhor que existe, né, voltado para a É um dos violência contra a sistemas mulher. legais mais bem estruturados que se Não tem, é é o isso? nosso. Então, também eu queria pedir, cadê os meninos? Eu posso pegar uma foto aí ou vocês mostram aí a foto? Vocês mostram? Pronto. Então, a foto aí, Camila, e tu muito parecida com sua mãe, a carinha de sua mãe, e Daniel, meu neto, que parece muito com Camila, é muito carinho. Não mostra a carinha de Daniel, não sei se pode mostrar. Mostra a carinha de Daniel. Camila, tudo. Mas, e interessante que quando eu escolhi o nome para Lucas, se fosse menino, era Lucas, que foi, e se fosse menina, era Camila. Aí Camila, de todo jeito eu tive uma Camila, tá, gente? Mas é verdade, inclusive eu tinha um cartão na época, né, obviamente, né, pro meu ex-marido, pro pai de Lucas, e dizia assim, um beijo, feliz aniversário, uma coisa assim. Um beijo de Lucas ou Camila. Eu até procuro esse cartão para ver se eu acho, porque era justamente era o nome que eu queria, se não fosse uma menininha. Então, Camila, aí em tudo isso que agora, o que é que você está assim com relação ao programa? Se é uma satisfação essa missão de poder né, fazer, como é que tu sente? Eu vou só retomar uma fala sua que eu acho que é bem relevante e é importante a gente cuidar, né? Porque acho que a gente está aqui para cuidar que não aconteça. A intenção não é colocar todos os homens no papel de agressor, nem colocar todas as mulheres no papel de vítima. A intenção da gente não é essa. Isso. A intenção é cuidar para que quem está numa situação como essa, em primeiro lugar, se identifique numa situação como essa e, ao primeiro sinal, tome as medidas cabíveis, que aí é a realidade de cada um. Ninguém. Vou até dizer não também, sou eu, Camila, não vamos colocar também à disposição para elas o nosso Instagram, o Instagram do Antes que Aconteça, porque também pode se comunicar conosco. Isso, que a proposta é justamente ser esse canal de informação com toda a rede que já existe para amparar a mulher, né? Seja no nosso estado, direcionando o nosso estado, tudo que a Secretaria de Segurança Pública hoje tem. Parabenizar, inclusive, pelo trabalho, toda a parceria, tudo que tem sido feito, né, para que o programa, as ações do programa, elas efetivamente cheguem para quem precisam. E para quem precisa, a importância de termos bons parceiros e boas pessoas comprometidas com a pauta, que graças a Deus é isso que a gente tem encontrado, pessoas sérias com o intento de ajudar e de prevenir que o pior aconteça. Isso. E pegando o gancho da fala de Daniela, ela disse que todos os desdobramentos, assim, como ficou, né? Como ficou a minha família, que é o caso que a gente está trazendo aqui hoje, para tratar, depois do que aconteceu com a minha mãe. Como ficou não só minhas tias, mas também meus tios. Como ficou, como todos ficaram. Como assim, é danoso para uma família algo como esse quando acontece. Eu fui privada completamente da convivência com a família do meu pai, como você falou. Então, assim, a gente não cria um filho para dar errado, né? Igual a história do casamento. Ninguém casa para dar errado. A gente casa para dar certo. Mas o que é que pode acontecer quando a gente não age de acordo com o que deveria agir? Coisas como essa. E aí, você muitas vezes pode estar em casa e dizer, isso não deixa eu mudar aqui, que isso aí não tem nada a ver comigo. Pesquisa mais recente que a gente viu, a cada 10 mulheres, 7 ou já foram vítimas de violência doméstica, ou tem uma amiga, uma prima, uma parente que foi vítima e que ela tem conhecimento. Ou seja, no universo de 10 mulheres, 7 já entraram em contato com o assunto, sejam por ser a própria vítima ou por ter alguém do lado que é essa vítima. Então, assim, apenas 3 passaram em brancas nuvens, não sabem o que é violência doméstica. Né? Então, assim, imagine, você homem, que essa não é... A gente não está aqui para falar só para a mulher, mas a gente está aqui principalmente para falar para os homens, porque o nome do programa é Antes que Aconteça. Então, quem é que a gente precisa de parceria? Quem é que a gente precisa que esteja ao nosso lado? Os homens. Porque só vai parar a violência contra a mulher quando nenhum homem mais agredir nenhuma mulher. Né? E até, inclusive, para que a mulher não precise denunciar, você não pode ser o agressor. E isso não é só você que está nos ouvindo, pode ser seu filho. Porque a gente não cada um faz suas próprias escolhas e suas próprias decisões. Eu tenho certeza que a família do meu pai, que a mãe, que os meus avós, eles não criaram ele para isso. Mas assim, isso pode acabar acontecendo. Então, por que não cuidar antes que aconteça? No caso da minha mãe, até é importante que seja dito, ninguém sabia.
Então, eu não posso dizer que é culpa de A, de B ou de C. Eu tenho essa clareza, eu tenho esse entendimento. Mas outras situações, outras Naquela circunstâncias... época, Camila, também é bom dizer que nem existia a Lei Maria da Penha, ninguém Não, ninguém não, falava não, sobre não. isso, muito pouco sobre o tema, ainda tinha Isso, a legítima defesa da honra, ainda exatamente. existia, então assim, Exatamente. era um tempo muito mais difícil, as pessoas até perguntam, mas depois da Lei Maria da Penha está acontecendo, a gente está vendo muito mais crimes com relação à mulher, não é isso, é porque as Não é pessoas isso. estão se informando, Isso. também a tecnologia, tudo mudou, naquela época não existia Isso. celular, né? Que é uma coisa até que quando a gente se reúne para tratar, né, sobre os alinhamentos do Uhum, programa, a gente sempre fala que assim, o nosso objetivo enquanto programa é que esse índice de denúncias, primeiro, ele aumente. sim, Porque a gente entende que as mulheres essa mensagem está chegando e essas mulheres vão ter coragem, se sentir protegidas, seguras, acolhidas para denunciar. Então, o natural é que, num primeiro momento, os índices de denúncias eles aumentem. Isso é uma primeira isso. etapa, isso é um primeiro passo, Sim. porque é um Até os sinal que as agressores pessoas entenderem. estão se sentindo acolhidas, protegidas e seguras para denunciar, porque talvez esse seja o maior empecilho, né? A mulher ela teme pela própria vida, Isso. então muitas vezes ela não denuncia para, como a gente já trouxe aqui, para não ser morta, na cabeça da vítima, né? Eu estou falando isso na cabeça da vítima, que é um papel que o agressor Uhum. ele cresce, a conduta dele cresce. Ela nunca vai falar nada. Eu vou passar como o bom moço da sociedade porque ela nunca vai ter coragem de romper com esse ciclo. Porque ela sabe o que eu posso fazer com ela. E só ela sabe. Né? Então, assim, num primeiro momento, essas denúncias elas podem aumentar. Mas o que é que a gente vai evitar? Que o feminicídio aconteça. Que essas Isso. mulheres percam a A vida. vida. Né? Em virtude dessas agressões. E aí, o antes que aconteça, vem com uma série de medidas Ações, e de né? ações que vão amparar essa mulher, não só na escuta, como a Sala Lilás, não acredito que é o primeiro grande ponto que a gente pode trazer. A gente vai conseguir no estado praticamente cobrir todos os municípios que têm comarca, vão receber uma Sala Lilás. E o que é essa Sala Lilás? Naqueles locais, naquela comarca que não há uma delegacia especializada da mulher, que é a DEAN, essa comarca ela vai receber uma sala lilás, que é uma sala com acolhimento para a mulher, para o filho, para aquela pessoa que está naquela situação emergencial, vítima ali de um perigo realmente de vida, de integridade física, e foge daquele contexto e vai chegar nessa sala. E nessa sala ela vai receber acolhimento, vai ter espaço próprio. A gente está realmente com todo o amparo necessário para aquele primeiro acolhimento. Assistente social, Assistente social, psicóloga. psicóloga, espaço específico para a criança, tudo isso, assim, para que, se isso é um empecilho, que essa mulher rompa com esse empecilho, rompa com esse paradigma e chegue, para que a notícia chegue, para que as autoridades, para que o Estado, para que a segurança possa chegar até essa mulher, e aí as medidas cabíveis vão ser realmente tomadas pelo judiciário. A gente também tem que entender a importância que existe a tripartição dos poderes, então ninguém pode ir além do que a lei permite que seja feito. Por mais boa vontade que se tenha, ninguém pode ir além das medidas legais. E também, além dessas salas lilás, outro lugar de amparo, de abrigo, de teto, porque muitas vezes essa mulher ela não tem como sair, porque ela não tem nem para onde ir. Isso. Vai ter também as casas de acolhimento provisório, para aquela pessoa que sai da delegacia e ela não tem para onde ir. Se voltar para casa, Não é uma é opção. Voltar para casa não é uma opção. Então, ela pode ir para aquele local de acolhimento. Logo após a saída da delegacia, ela já vai poder ser encaminhada para aquele local, que são as casas de acolhimento provisório. O programa tem, numa primeira etapa, a possibilidade de 5 casas, de implantação de 5 casas. E aí, acho que a gente já pode até dizer que a primeira será em Campina Grande, que já está quase pronta. Mês de março, inaugura. Mês de março, mês da mulher. Então, o programa Antes que Aconteça, ele vem com essas ações efetivas, sala lilás, casa de acolhimento. E quando da medida judicial, né, que vai avaliar ali aquele caso, aquela ocorrência, vai ter também a possibilidade de empreendedorismo. E como a gente fortalece esse empreendedorismo feminino? Capacitando essa mulher. Acredito que o curso vai ser oferecido por áreas, ela vai poder optar a área, e também uma bolsa, é um valor pecuniário que vai ser concedido, uma bolsa como um estágio, né? Um estágio, um tempo que ela está passando ali, e ela vai receber esse valor. E é importante também que a gente diga que esse valor não vai impedir outros benefícios que ela já tenha,
Porque muitas vezes, né, Tem pode ter medo, esse medo pode medo. também. Vai ser um valor que ele vai acumular com o que ela já Isso. recebe, que ela já tem. Uma coisa não vai impedir a outra. E vai ser mais uma forma de amparar, né? Além da tecnologia, que também é outra inovação que o programa traz, que já está legalmente previsto, que é a possibilidade da medida judicial que visa não só a tornozeleira eletrônica, mas o monitoramento. E a Isso. tecnologia vem com essa frente aí de trazer monitoramento não só para o agressor, mas para agressor e vítima, para que essa informação, em caso de descumprimento da medida, chegue o mais rápido possível. Então, assim, a gente entende que com isso a gente está dentro do que é possível para o programa, amparando todas as etapas e todo o ciclo, toda a cadeia da violência doméstica, né? Além, Que é um Camila, que eu acho ciclo. que é muito importante dizer também, além disso, a parceria também com a Defensoria Pública, né, que Sim. antes que aconteça, deu um recurso, né, através dessas emendas, deu recurso de R$ 2 milhões para aqui, porque a preocupação também, a Isso. gente pensando nas mulheres, gente, essas mulheres que são agredidas estão na zona rural, estão bem Isso, que distantes, estão não conseguem afastadas ter, né, isso. afastado dos grandes centros. Isso, que é um trabalho que a Defensoria Pública já faz, que é um Uhum. trabalho itinerante, né? Que é de atendimento de regularização de documento. E aí, possivelmente, dentre essas informações, né? A gente não quer também que seja nada muito chamativo, Uhum. para que essa vítima ela não venha a ser revitimizada, né? Que ela não venha a ser, em virtude daquele atendimento, espancada, agredida, mas muito pelo contrário, de uma forma sutil. Sim. E de uma forma estratégica, essa mulher vai ser atendida pela Defensoria Pública, que é a porta de entrada dos direitos, é quem abre, né, o universo jurídico para a sociedade que não pode pagar por atendimento jurídico. A Defensoria Pública é essa porta de entrada, então também pelo programa Antes que Aconteça, a Defensoria terá veículos itinerantes pelos municípios, que a ideia também do programa, é bem importante a gente dizer isso, não são só as grandes cidades, e no caso do nosso estado, João Pessoa, Campina Grande e Patos, mas pelo contrário, é a interiorização de todas essas ações, para que assim, quanto mais distante, a informação chegue de uma maneira mais rápida, mais efetiva, porque a gente sabe que ali talvez a necessidade seja ainda maior. No meu caso, no caso da minha mãe, aconteceu numa comarca do Alto Sertão da Paraíba. Então, assim, naquele momento, chocou a cidade, né? Chocou. Até hoje, Camila, quando eu vou a São João do Rio do Peixe, as pessoas que chegam, ou mesmo assim, que vêm, que lembram estão, da história. se lembram, falam comigo sobre, perguntando como você está. Olha só como é que você dali saiu, né, naquele momento, toda E a sua nunca família. mais pude voltar durante muito tempo. Então, aí todo mundo perguntando como você estava, enfim, querendo saber da filha de Silvinha, Isso. que é assim, grande referência de sua Veja mãe. como é sério. Minha avó, nascida e criada ali, minha avó é de uma cidade chamada Iraúna, meu avô é de uma cidade chamada Souza. Ambos casaram e foram morar em São João do Rio do Peixe, onde construíram a vida. Então, assim, minha avó, com quase 70 anos de idade, teve que mudar da cidade dela do interior, idosa, aposentada, depois de passar pelo trauma de ter sua filha morta dentro da sua casa. A gente teve que sair da nossa cidade, praticamente fugido, porque a gente não sabia o que podia acontecer. No outro dia, a gente veio embora, assim, a gente trancou a casa e veio embora. Porque a gente não sabia o que poderia acontecer. A gente se sentiu completamente vulnerável e voltei para Imagino, Campina você dentro da Grande, sua aonde eu casa. saí. Se aconteceu dentro da nossa casa, qual é a segurança que a gente tem de continuar ali? Ô Camila, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, linkando isso daí que você fala, com relação também a questão da informação, como é importante, na educação, que é outro braço que o programa Antes que Aconteça, ele chega. Eu fico pensando, como eu disse, né, assim, acho que imagina lá quanto tempo atrás, há 26 anos, né, o quanto pouca informação também, sua mãe tinha, enfim, acho que todas as dificuldades, eu não estou dizendo que isso é justificativo, obviamente, com relação ao agressor, mas eu fico imaginando hoje, que a gente vive num mundo 26 anos depois. Você tem 2 filhos, né, dois amores na nossa vida, sua mais ainda, mas vó é um negócio inexplicável. Mas assim, que a gente dentro do programa do Antes que Aconteça tem a questão da educação, de ir para as escolas, inclusive não só para os jovens, né, os adolescentes, mas também
para chegar junto das crianças, né, do ensino fundamental. Como dizer assim, como se falar e como ensinar, porque a gente vê muito isso. Nós somos mães, né, também, Isso. então a educação não significa, quando a pessoa escolhe, como você disse, fazer aquilo ali, é a escolha de cada um fazer. Isso. Mas assim, o quanto a gente também contribui quando a gente informa, quando a gente educa, e também dentro de casa. O que é que tu faz diferente, eu diria assim, o que é que você, diferente com seus filhos e ensina diferente a Daniel e a José com relação às meninas, como tratar e Sim, com como é que certeza. você faz isso, só para É, em casa assim, de alguém que já viveu, como eu repassou sempre isso? falo, quando a gente está falando sobre o programa, né, reunido nas reuniões, nas coisas, que o nosso foco é a educação. Nosso primeiro foco é a educação. Por quê? Porque a gente só muda a cultura quando a gente muda a mente das pessoas. Quando o homem entende que a mulher não é um objeto dele, que a mulher é um indivíduo e que ela tem a vontade dela, que ela merece, acima de tudo, ser respeitada e ser bem tratada. Quando isso for entendido pelos homens, a gente não vai ter mais agressor. Né? Quando o homem entender que aquela mulher ela não é dele, ela não é pertença dele, ela não é objeto dele, mas que ela é um indivíduo com vontades próprias e desejos e, enfim, que isso tem que ser respeitado e quem casa tem que casar com esse entendimento, que o respeito ele tem que ser mútuo. É isso que eu enxergo assim de uma maneira muito clara. Como quem já passou por isso, por uma situação como essa, o pouco tempo que eu vivi sem Lucas, aí 7, 8 anos, acho que 7 anos, eu, em cada homem que eu olhava, que eu via em cada homem um agressor. Então eu tinha Um realmente trauma, um né? trauma, um trauma muito grande, assim, até uma repulsa. Eu sempre pensei assim, eu vou estudar, 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 e Deus me livre desse negócio de casamento. Deus me livre de ter um homem perto de mim. Porque a experiência que eu tive, o homem que marcou a minha história foi meu pai, de uma maneira negativa. E, assim, quando eu precisei de um pai, ele não foi meu pai. Eu nunca tive um pai. Hoje, olhando para o meu marido, a forma que ele exerce a paternidade, até olhando para os meus tios, para as pessoas mais próximas com quem eu convivi e com quem eu convivo. Eu vejo, a gente, até de maneira social, assim, a gente vê muitas vezes o pai colocado num papel de segundo lugar, que tudo para o filho é a mãe e que o pai ele vem em segundo lugar. Mas hoje, como quem teve a experiência que eu tive, eu vejo que é exatamente o oposto. Os filhos eles precisam tanto do pai quanto da mãe. Não existe isso de não, todo filho precisa mais da mãe. Eu acredito que o que a gente tem é que a mulher exerce muito mais a maternidade do que o homem exerce a paternidade. Uhum. E até por uma condição ali fisiológica, quando o bebê nasce, por questões fisiológicas, ele precisa mais da mãe do que do pai. Mas afeto, carinho, atenção, fala, o filho ele sempre precisa da orientação de ambos. Uhum. Eu enxergo isso, que ele precisa da orientação de ambos. E para mim faltou. Faltou em todos os momentos. Minha mãe, assim, eu nunca fui agredida, mas eu vi o que acontecia com a minha mãe, eu não entendia, mas isso me causava uma repulsa. A figura do meu pai e a figura dos homens, de maneira geral. E Deus faz tudo perfeito e meu marido, Lucas, seu filho, é uma das pessoas mais gentis, doces e educadas que eu conheço. Uma das melhores pessoas, do coração bom, de verdade. E por isso que eu tive a coragem, a disposição de dizer, não, eu vou dar uma chance. Eu até nem queria namorar com ele no começo. Ele passou bastante rodou tempo. bastante, né, Camila? Foi, ele passou bastante tempo tentando, 3 anos tentando. E eu, não, só quero estudar. A única Não, coisa só que eu para quero fazer na o minha vida registro é que no estudar. casamento ele caiu em lágrimas e Camila bem lá, firme e forte, não caiu uma lágrima. Camila. Não podia estragar a maquiagem. É a maquiagem. Então, assim, eu vejo que ambas as figuras têm um papel fundamental. E na minha vida, esse papel ele foi invertido, que eu acredito que é o que acontece com qualquer órfã de violência doméstica. Esse papel ele é invertido e aí você inverte e isso causa, sabe, muita coisa, pode causar muita coisa ruim, né? muitas consequências. Então, o papel que nós temos, que foi essa sua pergunta, enquanto pai, enquanto mãe, na formação de quem a gente está entregando para a sociedade. Isso. Né? E Deus não faz nada por acaso. E eu não tive pai, eu não tive a presença de um homem na minha família para que pudesse assim caminhar dia a dia. Meus tios me ajudaram demais. Meu avô também foi um paizão para mim, mas eu perdi o meu avô muito cedo.
antes de perder minha mãe, e eu não tive essa figura. Então, hoje eu vejo o amor de Deus assim na minha vida, quando Ele me deu dois filhos, dois meninos. Não por acaso, eu tenho 2 filhos e tenho meu marido. Então, assim, o universo feminino se restringe a mim, na minha casa. Então, eu nem tenho muito lidar espaço. só com os homens que você tenho que antes lidar, exatamente. né, Eu quis tanto queria afastar, exatamente, sabe? E não por acaso eu tenho 2 filhos. E assim, o quanto eu me esforço diariamente para que eles sejam, para quem quer que seja, para aquilo que eu estou entregando na sociedade, que são meus filhos, aquelas pessoas que eu estou colocando no mundo, para que eles sejam exatamente aquilo que eu precisava que um homem tivesse sido na minha vida, sabe? Enquanto vítima, enquanto alguém que passou por tudo isso, eu me esforço diariamente, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e assim, pensando, meu Deus, o que é que eu posso fazer para esses meninos serem melhores, o que é que eu posso fazer para eles aprenderem como se trata com respeito às outras pessoas. Que mulher, então, essa é sagrada, é divina, tem que ser tratada com todo amor e com todo respeito. E eu acredito que esse é o papel da gente, é semear, é plantar para o futuro. E aí, como eu iniciei a minha fala, o antes que aconteça nas escolas, nas universidades, eu acho que tem um papel fundamental, porque muitas vezes uma mulher vítima de violência doméstica, ela não atende a um chamado de uma matéria, de uma revista, mas ao pedido de um filho, ela não vai negar. Então, a partir do momento que aquela criança, aquele adolescente, ele verificar ali, ele identificar a situação, ele pode ligar um alerta e dizer, mãe, no caso da minha mãe, a minha mãe estava divorciada dele há quase um mês, do meu pai, a pedido meu, porque eu não queria mais aquele sofrimento. Eu não entendia, eu não tinha maturidade, mas eu sempre dizia, mãe, ele faz sofrer, ele faz chorar. E não é isso. Você não precisa passar por isso. Verdade. Camila, então hoje a gente está caminhando para o fim, né? Encaminhando para o fim do primeiro, né? Antes que aconteça, podcast. É extremamente emocionante. Acho que mexe, como eu fico imaginando assim, você mexe comigo quando a gente volta para casa, né? E nos instiga a cada vez mais a gente poder defender as mulheres e poder cuidar dessas mulheres, né? Em parceria com tanta gente aí, que não somos, como eu disse, a gente não faz nada sozinho, mas o quanto é importante. E agora aqui nessa plataforma, a gente chamar as pessoas convidar as pessoas para estarem conosco. Isso. Uma hora você eu, outra hora vai ser Camila, que vai estar conduzindo aqui conosco esse podcast Antes que Aconteça. Camila, coordenadora estadual do Antes que Aconteça, aqui na Paraíba. Eu na coordenação nacional do Antes que Aconteça. E é um programa que é do Brasil, né? A gente implantou no Brasil para todos os estados, né? Todas as mulheres do Brasil, e aqui na Paraíba, pioneira aqui na Paraíba. Então a gente fica muito feliz por esse momento, essa conquista. Camila, Deus abençoe sua vida, assim. Amém. E que eu sei, como disse, obviamente que Deus não fez isso de propósito, nada disso perfeito. Mas eu creio nesse Deus que transforma aquela dor, transforma, né, a gente que crê nele, quem crê nele, que a gente atravesse as nossas dores, modifica ali, encontrar um propósito e ajudar outras pessoas. É isso assim que eu tenho visto e claramente na sua vida, assim, tem sido luxo. Tanto me arrepio todo, porque a quantidade de testemunhos de pessoas falando sobre te ouvindo e quanto isso tem mexido e tem vindo até o programa. Então, convido você que está em casa também, que está nos assistindo, está nos acompanhando, ou está nos ouvindo, né, em avião ou em ônibus, onde quer que esteja, que possa também nos acompanhar aí no podcast Antes que Aconteça. Também tem o Instagram Antes que Aconteça, sem o cedilha, né, só o C, BR. E também, se você quiser escrever algo, né, para a gente, também para a gente poder levar, e aí, como eu disse, todas as informações aí dos parceiros, Ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente está para agregar e para construir diante de tudo aquilo que já se tem de grandes iniciativas, talvez de uma forma mais ampla, né? Em virtude de todo o trabalho que você fez de articulação para que o programa fosse efetivamente uma política pública e trouxesse o investimento necessário, que é necessário para fazer as ações acontecerem, né? Se encaminharem. Vou deixar uma última mensagem que, como eu falei no início, a vítima de violência doméstica ela é acometida por medo e vergonha. E eu tinha
vergonha, como alguém que passou por essa experiência, de que as pessoas me taxassem, me rotulassem como uma vítima, como alguém sabe aquela coisa eu sou uma coitadinha. Eu nunca quis isso, então eu nunca falei, muito do não falar era por conta disso, que as pessoas não enxergassem que eu sou uma pessoa com qualidades e defeitos e responsável pelas minhas condutas, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. E aquilo que aconteceu na minha vida aconteceu, mas não definiu a minha história. Isso aí. Né? Então eu enxergo muito cada um nesse papel de poder ser o ator da sua própria história, de poder ser o personagem principal da sua própria história. E essa vergonha que eu tinha de falar sobre esse assunto foi uma coisa que o programa tem sido uma cura, assim, para mim, porque ao invés de me afastar das pessoas, que era o que acontecia, eu me escondia cada vez que eu tinha que dizer, falar sobre seu pai, sobre sua mãe. Eu sempre me escondi para evitar isso, fugia desse tema, e hoje é uma coisa que tem me conectado com as pessoas, com outras mulheres, assim, que tem conectado com a dor de outras pessoas. E eu realmente fico até surpresa com o que eu tenho recebido de testemunho, de compartilhar de mulheres, o quanto nos identificamos umas com as dores das outras. E não é porque eu estou aqui nessa circunstância hoje que eu sou melhor do que ninguém, que a minha dor ela é maior do que a de ninguém. Não é isso, muito pelo contrário. O fato de trazer a minha história, de expor por mim, pela minha mãe, nada mais pode ser feito. Mas por quem está em casa, por quem está ouvindo, você tem uma chance, né? E que todo medo, toda vergonha seja realmente assim, quebrado, porque ninguém merece passar pelo que eu passei. Então é realmente por isso, acho que a mensagem final é essa, de que você não precisa passar por isso, né? Você, mulher, você não precisa passar por isso, você não precisa que seu filho ou sua filha tenha que ter as experiências que eu tive, e é por isso realmente que eu decidi falar. E eu tenho visto que isso tem sido muito positivo, que as outras pessoas têm entendido a mensagem e até se voluntariado para participar junto com a gente, tanta gente, médicas, profissionais de saúde, sim. advogadas, tanta gente boa, assim, obrigado por você estar fazendo isso. Eu não sei o que é essa realidade, ou eu sei o que é, eu passei por isso, mas obrigada por você estar fazendo isso, você está fazendo por muita gente. Então eu vejo isso, eu acredito nisso, o estar fazendo por muita gente, né? Estar fazendo inclusive pela minha mãe, porque ela talvez fosse isso, que se ela pudesse ainda ter um último desejo, talvez fosse esse último desejo, e ajudar outras pessoas. Eita, Camila. Eu sabia que essa emoção, mas a gente termina aqui. Eita, vou sair do microfone. A gente termina aqui nosso podcast, o Antes que Aconteça, dizendo, Camila, você é uma guerreira. Ao contrário da vítima que você tinha medo de ser, você se transformou em uma gigante, em alguém que está dando a mão para tantas outras que precisam. Então, para você que está em casa, mulher, que você não precise passar pelo que Camila, né, passou, que sua mãe, infelizmente, né, perdeu a sua vida, mas que muito antes disso, antes que aconteça, você possa se conectar conosco, possa se conectar com os canais de segurança pública, através da Delegacia da Mulher. Você pode, inclusive, se você vir alguma vizinha, alguma amiga, você pode também... A denúncia ela pode ser feita anônima. De forma anônima, bem você denunciar. E você pode ser também, assim como Camila, essa força impulsionadora para outras mulheres. E também, homens, aqui eu deixo meu último recado para a gente concluir, que vocês possam ser dentro das rodas de vocês, onde as mulheres não entram, a roda de conversa, aquelas... Que vocês possam fazer a diferença no grupo de WhatsApp, façam a diferença, que vocês possam tocar no coração de outros homens, dizendo, não fala assim dessa mulher, não faz isso com a tua mulher, que vocês sejam também essa força, esse parceiro, né? esse parceiro e amigo dentro dessa defesa pela vida, pelo respeito, né, entre homens e mulheres. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e Deus abençoe os próximos, né, antes que aconteça, aí conosco, né, podcast. Foi uma alegria, Camila.